Oi gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje finalmente vai sair do papel, que é a parte 2 do vídeo, onde eu falo da primeira fase da OAB. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixá-los aqui nos cards e aqui na descrição. E nessa primeira parte, eu conto como foi a minha experiência de realização da prova. Eu recomendo muito todo mundo assistir, porque quem é OABeiro sabe como é importante dividir essas angústias desse momento. Então, se você não assistiu ainda, corre lá e assiste. Para quem não quer assistir, eu adianto aqui que eu realizei o 22º exame ainda no 9º semestre e fiz 63 pontos, o que é uma pontuação muito boa. Então, eu venho dar essas dicas para vocês hoje do que eu fiz e principalmente do que eu acho que eu deveria ter feito para ir ainda melhor nesse exame. E vão ser só dicas práticas. Então vamos lá! Primeira dica: leia o edital. Sim, gente, eu sei que para muitos isso aqui é uma dica óbvia, mas muita gente começa a se preparar para um exame sem ler o edital. E isso é o mínimo que a pessoa que quer passar numa prova, seja ela concurso, OAB, vestibular, ela tem que fazer. Então, sente e leia o edital. É o mínimo. Para quem não sabe, sim, a prova da OAB tem um edital. E é lá que vem discriminado todos os assuntos e as disciplinas que serão cobrados. E mesmo que você ache que você sabe de tudo já sobre o exame, eu acho importante ler. Foi isso que eu fiz. Eu analisei todo o edital, principalmente o que era cobrado dentro de cada disciplina. A segunda dica é para quem ainda está na faculdade. Se você tiver a oportunidade, comece a se preparar o quanto antes. Quanto mais a gente posterga a realização dessa prova, ela vai se transformando num monstro muito maior. Então, se você tem a oportunidade, realize o exame ainda no 9º semestre. Foi isso que eu fiz, e mesmo eu achando na época que eu talvez não passasse, eu passei e me livrei disso logo no começo do ano, o que me deu muita tranquilidade para terminar o meu último ano letivo na faculdade. Mas isso, é claro, se você ainda tem essa oportunidade, né? Se você ainda está na faculdade. Dica número 3. Faça o simulado zero. O que é o simulado zero? É a última prova que a FGV realizou, então o último exame que foi feito, você vai pegar essa prova e vai realizar como se fosse o dia. Eu sei que muitas pessoas têm medo de fazer isso e se desmotivar, mas acredite em mim, é melhor você se frustrar dentro de casa, tendo ainda um período, seja ele qual for, para se preparar um pouco mais, do que chegar lá na hora da prova e se frustrar. Então, a minha dica é: pegue o último exame e faça em casa como se fosse o dia da prova. Se isole, pegue sua caneta, sua água e faça. Depois disso, deixe assim um dia, pelo menos, tente não corrigir no mesmo dia e depois, com calma, analise quais foram os seus erros, quais foram as suas maiores dificuldades. A partir daí, tendo ciência do que é cobrado, porque você já leu o edital, e qual é a sua realidade diante dessa prova, você vai conseguir montar um cronograma de estudos que se adeque à sua realidade. E essa é a dica número 4. A partir daí, você vai organizar um cronograma de estudos com as suas maiores fraquezas e levando em consideração também quais são as disciplinas que têm mais questões, quais são as disciplinas que você sabe mais, quais são as disciplinas que você sabe menos, quais são as disciplinas que são muito grandes. Então, tudo isso você tem que analisar qual o custo-benefício de se dedicar e qual peso você vai colocar dentro dessa disciplina no seu cronograma. Se você está se preparando para essa prova num período muito curto, a minha dica é que, além de levar em consideração essas suas fraquezas e as suas maiores dificuldades, você leva em consideração quais são os assuntos mais cobrados dentro de cada disciplina. Isso você encontra no próprio Google mesmo. Vários sites fornecem essas estatísticas e o que eu achar vou deixar aqui na descrição para vocês. Na minha época eu achei, e isso me ajudou muito a direcionar um pouco do que eu precisaria rever antes da prova.
Às vezes, por exemplo, dentro de direito civil, direitos reais é um assunto muito grande e complexo para você, que você acha que você tem que se dedicar porque você não sabe de nada, mas às vezes a porcentagem de cobrança dele dentro dessa prova é muito mínima. Aqui é um exemplo, eu não tenho certeza sobre esse assunto. Então é importante você ter uma noção para conseguir montar um cronograma que, além de se adequar à sua realidade, seja estratégico na hora da sua preparação. Outro aspecto a se levar em conta na hora de montar o cronograma é: não fuja da lei. Gente, nós vivemos no sistema civil law, então não tem como fugir do estudo da lei. E mesmo que algum assunto seja majoritariamente doutrinário ou jurisprudencial, ler a lei é importante. A prova da OAB, que atualmente é realizada pela Fundação Getúlio Vargas, ela tem as suas próprias características e muitas das questões são cobradas pela perspectiva do advogado, óbvio. Então é importante que você tenha noção, não precisa decorar a lei, mas é importante ter noção de como é a letra da lei, porque é basicamente isso que vai ser cobrado na maioria das disciplinas. Então, não fuja disso na hora de montar o seu cronograma. E se for possível, já elimine isso logo no começo do dia. Tanto para a OAB quanto para os estudos para concurso, eu sempre tive uma maior dificuldade em estudar a letra da lei, justamente porque é cansativo e menos dinâmico, então eu gostava de colocar isso logo no início do meu dia, que era quando eu estava com a cabeça mais fresca, para eliminar essa responsabilidade. Porque eu sei disso, eu sei do peso disso na hora da prova. Outra coisa a se levar em conta é: faça questões. A base do seu cronograma tem que ser as questões, porque é isso que vai ser cobrado na hora da prova. É meio ilógico pensar, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dar um exemplo para uma pessoa que está se preparando para uma maratona. É importante ela se alimentar bem, é importante ela ir ao médico ver se está tudo ok com a saúde dela, é importante ela fazer musculação para fortalecer os músculos, mas nada disso vai importar se ela não for para a rua treinar. E é a mesma coisa aqui na prova da OAB. Você pode estar afiado com a letra da lei, com a doutrina, com a jurisprudência. Se você não tiver familiaridade com as questões, isso não vai adiantar de nada. Então, se você tem pouco tempo, essas são as duas coisas que você tem que mais levar em conta. Questões, em primeiro lugar, e a letra da lei. É claro que isso não impede que você coloque outras atividades dentro do seu cronograma, como, por exemplo, videoaula, leitura de alguma doutrina resumida, até mesmo fazer algum mapa mental daquele assunto que você sentir um pouco mais de dificuldade de entender ou memorizar. Mas a base do cronograma e de qualquer preparação dentro da prova da OAB tem que ser por meio das questões. E é só depois da realização das questões que você vai poder ver a necessidade de aprofundar, seja por uma doutrina ou por uma videoaula. E qual é mais ou menos a porcentagem que você pode levar em conta de que você realmente precisa dar uma aprofundada naquele assunto? Eu diria que 60%. Se você está indo abaixo de 60%, é hora de parar, dar uma respirada e ver qual é a sua maior dificuldade dentro daquele assunto. Porque às vezes você tirou menos de 60%, mas foi por causa de alguma súmula ou alguma jurisprudência que você não sabia. Então isso também é importante levar em consideração na hora de corrigir as questões, que também é um passo muito importante dentro da preparação para a OAB. Não adianta nada você resolver 1000 questões e não corrigi-las depois. Eu sei que essa é a hora dolorida, né? A gente vê que às vezes não tá indo tão bem um assunto que às vezes a gente achou que dominasse. Mas a hora é essa de ver qual é a sua dificuldade. Porque às vezes a gente sabe o assunto, mas não tá familiarizado com a cobrança, com a forma de que a banca cobra. E pelo amor de Deus, gente, não saia comprando todo o material que vê na sua frente. Primeiro, todas as ferramentas que eu já indiquei até agora são gratuitas. Várias plataformas de questões te dão um prazo ou um número de questões que você pode realizar gratuitamente durante o dia.
eu utilizei e utilizo ainda na minha preparação para OAB ou para concursos o site Q Concursos. Aqui não é patrocínio e nem parceria, mas eu vou deixar o link aqui para vocês, que eu acho que hoje ainda é a maior plataforma de questões do Brasil. É a mais completa. E lá no campo do site tem uma parte específica só sobre a OAB. Então, na hora de fazer a filtragem das questões, fica muito tranquilo, porque você já sabe que tudo que for para aquele filtro é só questão da OAB. Dica número 5. Eu acho que é o número 5. Faça simulados semanais. Se você está muito próximo da prova, talvez tenha que aumentar um pouco a frequência, fazer mais de um simulado por semana. Mas faça simulado, gente. Isso é importante para você ver o seu progresso. E se você não estiver progredindo, é porque a sua preparação está deficiente. E aí é a hora de alinhar os ponteiros. Ver o que mais você precisa se dedicar. E esses simulados não precisam ser simulados inéditos. Você pode fazer de simulados, inclusive é o que eu mais indico. Não indico sair comprando simulados aí dos cursinhos, principalmente dos que você não conhece. São as últimas provas da OAB. Acho que nós estamos hoje no 30º e alguma coisa exame. Acho que é isso, se eu não estiver enganada. Então, tem muita prova aí para você analisar. Você não precisa comprar simulados, mas é importante que você faça. Então, se você está começando a se preparar depois desse vídeo, tire um tempinho já, imprima alguns desses simulados e deixe ali programado para você fazer. E faça como se fosse o dia da prova. Até porque você, além de analisar o seu desempenho, você tem que se adequar à realidade da prova, que tem um tempo pré-determinado. Eu não tive dificuldade com isso, mas eu sei que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Então você tem que analisar se você está conseguindo realizar a prova dentro daquele período, que, se eu não me engano, são 4h30. Dica número 6. Se programe para assistir os eventos gratuitos disponibilizados pelos cursinhos. Na minha época, eu consegui assistir 3 eventos gratuitos do cursinho Damásio. Depois da minha prova, já surgiram outros cursinhos, como o ISC, o Brasil Jurídico, o próprio SESC, foi o que eu fiz a segunda fase da OAB, que ainda vai ter vídeo sobre isso. Então, se inscreva aí para não perder nada. E nesses eventos gratuitos, além de ser uma forma de você relaxar, porque os professores colocam uma ambientação bem alto astral, né, para quem está realizando essa prova, você consegue pegar algumas dicas. E isso aconteceu comigo principalmente na disciplina de ética. Eu consegui pegar algumas questões assistindo os eventos gratuitos dos cursinhos. Então dê uma pesquisada aí, aqui no YouTube tem muita coisa legal. E se você tiver tempo, assista os eventos anteriores, mas deixe um tempinho para aquela semana antes da prova dar uma assistida nesses eventos. Eu particularmente tive experiências muito legais. É claro que algum professor ou outro a gente não gosta, mas aí é só pular, né? E a última dica de hoje é: estude ética. Estude ética, estude ética, estude ética, estude ética. E quando estiver cansado, estude ética de novo. Gente, ética é assim, na minha época eram 8 questões, se eu não me engano. E tem muita questão fácil, porque é um assunto pequeno, né? Já que são 2 regulamentações só que são cobradas e são 8 questões. Nem civil, acho que são 8 questões. E se for também faz sentido, porque o Código Civil é enorme e ainda tem jurisprudência. Então, esse é uma maneira de você conseguir boa parte da pontuação da prova. Lembre-se, você só precisa fazer 40 pontos. Se você acerta 8 questões, olha o quanto de questão vai faltar para você fazer. Fica muito mais tranquilo. Sobram ainda 72 questões para você fazer 32. Então, de 72, você em tese poderia errar 40. Isso se você fechar a disciplina de ética, o que não é impossível. Porque assim, na OAB, 40 é 80, né? 7 é 10. Passou, tá dentro da próxima fase. E é isso. Uma última dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma dúvida que eu tinha na época, que é: eu posso eliminar disciplinas da minha preparação?
Posso deixar de incluir algumas disciplinas dentro do meu cronograma? E eu acredito que sim. Principalmente disciplinas muito grandes que às vezes só tem 2 questões. Então leve em consideração isso na sua preparação, mas seja estratégico. Você não pode chegar e eliminar civil inteiro, por exemplo. Então ética não faz sentido. Mas isso tudo você vai conseguir analisar depois que ter lido o edital, depois de ter feito o simulado 0, depois de ter realizado algumas questões. A partir daí você vai conseguir se preparar muito bem e sem auxílio nenhum de cursinho, gente. Eu particularmente acho que nessa primeira fase você não precisa do cursinho, principalmente daqueles cursinhos que te fornecem 400 horas de videoaula. Isso é meio irreal, sabe? A não ser que você queira utilizar a sua preparação da OAB para se preparar para alguma outra coisa no futuro. Mas especificamente para você tirar 40 na prova, você não precisa de cursinho, tá bom? Só seguir as minhas dicas aqui que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então é isso o vídeo de hoje. Perdão pela demora, mas saiu e tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me dediquei a pensar quais são as dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a me preparar para essa prova. Então deixe o seu like, deixe um comentário porque isso me ajuda muito. Eu tô me esforçando a ter uma frequência de vídeos aqui no YouTube e cada like, cada inscrição me ajuda muito, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau!